entender a luz é algo que vem desde a antiguidade. Diversos filósofos já tentaram explicar o que era luz. Entre eles, Empédocles foi um dos primeiros. Ele acreditava que a natureza era constituída de 4 principais elementos: fogo, água, terra e ar. E ele acreditava que a luz era um constituinte do elemento fogo, geralmente associado ao brilho que ele via quando tinha alguma coisa em chamas. Já para Aristóteles, ele acreditava que existia uma substância misteriosa que preencheria tudo ao nosso redor e que ele chamava de éter. E ele acreditava que as vibrações das partículas desse éter era o que gerava a luz. Já Euclides acreditava que a luz saía dos olhos, incidia em algum objeto e retornava com aquela informação. Ainda nessa história, existiu o pensamento atomista, moísta e existiu Ptolomeu, que estudou fenômenos como a reflexão, a refração, as cores, dentre outras coisas. Mas um dos maiores debates que surgiu foi, afinal de contas, a luz é uma onda ou é formada por partículas? E vamos dar um salto no tempo para entender de onde que surgiu estes questionamentos. Então, no século XVII, surgiu o grande embate: Newton versus Huygens. Sendo que para Newton a luz era composta de diversos corpúsculos, ou seja, partículas. Já para Huygens, a luz tinha característica ondulatória. Então, para Newton, ele acreditava que quando a luz passasse do ar para a água, a luz aumentaria sua velocidade, devido à maior atração pelas partículas da água. Já Huygens acreditava no contrário. Ele acreditava que a luz diminuía sua velocidade quando incidia na água, sendo que quem estava certo seria comprovado mais adiante. Mais adiante, Thomas Young mostrou que a luz apresentava característica ondulatória, com a sua famosa experiência, a dupla fenda. Ele pegou um feixe luminoso, que aqui é representado por uma lanterna, e incidiu primeiro numa fenda com um furinho só, depois numa fenda dupla, daí o nome dupla fenda de Young. E o que se percebia é que formava um padrão característico na parede de fundo, que é chamada de anteparo. E este experimento mostrava que a luz era uma onda, pois seria muito difícil de explicar com a teoria corpuscular do Newton, sendo que as partículas da luz incidiriam na parede dessa segunda fenda, criando pouca ou quase nenhuma incidência da luz no anteparo. Já na teoria ondulatória do Huygens, aconteceria um fenômeno chamado difração, o que explicaria as franjas formadas no anteparo. Mesmo antes de Newton, Galileu Galilei já tentava ter uma noção da velocidade da luz, sendo que ele calculou a distância entre duas montanhas e ele e mais uma pessoa subiu no pico dessa montanha, sendo que essa pessoa, meio que como um assistente, levou um farolete coberto com um pano, sendo que um farolete seria meio que uma lanterna. E então ele tentava calcular o tempo que a luz demorava para chegar no olho dele e, com base na distância, tentou calcular a velocidade da luz. O problema é que algum tempo depois se descobriu que a velocidade da luz é muito grande, o que causou um grande problema neste experimento do Galileu. Então quem conseguiu pela primeira vez fazer uma medição melhor da velocidade da luz foi Foucault, sendo que ele usava um jogo de espelhos que tinha nada mais nada menos do que 8 quilômetros entre cada um, para assim conseguir ter uma noção da velocidade da luz, sendo que Foucault também foi a pessoa que mediu a velocidade da luz na água, comprovando assim que Huygens estava certo. Mas mesmo depois do experimento da dupla fenda, que mostrava que a luz se comportava como uma onda, Einstein observou no efeito fotoelétrico que a luz poderia ser composta por partículas, que são os fótons. Ainda mais, ele postulou que a velocidade da luz é um limite de velocidade no universo, ou seja, nada pode ser mais rápido do que a velocidade da luz. E ainda por fim, Broglie percebeu que todas as coisas têm um caráter ondulatório e particular, o que é chamado de dualidade onda-partícula, o que é o caso da luz. Existem momentos em que ela se comporta como partícula e ora ela se comporta como onda. E um dos experimentos que foi usado para demonstrar essa teoria foi o experimento da fenda, só que usando elétrons, onde ele se comportou como onda, demonstrando que as coisas têm caráter dual, ou seja, de onda e de partícula. No entanto, objetos macroscópicos geralmente apresentam um comprimento de onda muito pequeno, sendo muito difícil de observar.